Olá, bem-vindo ao projeto Interatividade. Meu nome é Caio César e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre usabilidade. Bem, o projeto Interatividade é um grupo de estudos motivado pela necessidade de se ter uma discussão recorrente sobre design de interação. Então, a ideia é que a gente, nesse grupo de estudos, aprenda bastante e que não pare de discutir design de interação. Né? A ideia não é a ideia de aulas, mas sim a de discussão e de proporcionar o aprendizado contínuo. Espero que vocês gostem e vídeos como esse daqui, eles só servem para dar um pontapé numa discussão. Então eu aguardo os comentários do vídeo e espero que todos aprendamos um pouquinho com as discussões geradas a partir desse vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre algumas coisas que envolvem o conceito de usabilidade, algumas confusões que as pessoas fazem e algumas dicas para a gente trabalhar a usabilidade. Né? E para fundamentar toda essa conversa, eu uso alguns textos. E eu recomendaria essas leituras para as pessoas que estão querendo se inteirar sobre usabilidade. A primeira leitura que eu recomendo é o livro do Steve Krug chamado Don't Make Me Think, ou em português, Não Me Faça Pensar. Esse livro é muito bacana e muito recomendado porque ele trata do tema usabilidade de uma forma bem informal e bem direta. Né? É um livro muito simples e que você lê rapidamente e serve muito bem para compreender o que é usabilidade. Né? Ele tem um foco em usabilidade para projetos web, mas os conceitos ali discutidos eles servem para qualquer tipo de projeto de produto interativo. Um outro livro que eu recomendo é o Designing Web Usability, ou em português chama-se Projetando Websites, do Jacob Nielsen. É um livro também introdutório, com foco em projetos web e é um livro muito recomendado para quem quer se inteirar sobre o tema usabilidade de uma forma bem fundamentada. Né? O terceiro livro que eu recomendo a leitura é o livro do Rubin, que é o Handbook de Testes de Usabilidade. Esse livro ele é muito legal para quem vai conduzir procedimentos de usabilidade e ele dá um passo a passo muito bem explicado de como você monta um laboratório, que equipamento que você precisa, como é que você recruta o usuário, enfim, é um material muito completo mesmo. Eu recomendaria bastante a leitura desse livro do Jeffrey Rubin. Por último, eu recomendaria ficar atento a uma coletânea de links que eu coloco no meu Digo sobre usabilidade. Então fiquem atentos porque sempre tem coisa nova lá, sempre que eu descubro alguma coisa interessante na web eu coloco a referência lá. O Digo, para quem não sabe, é um sistema de bookmarks público e lá eu coloco todos os meus favoritos e esse link que vocês estão vendo aí é o link para a minha coletânea de links referentes à usabilidade. Recomendo acompanhar lá, porque eu sempre estou colocando algumas coisas interessantes. Bem, o cerne desse vídeo de hoje é explicar algumas questões básicas sobre usabilidade. A primeira questão básica que eu vou explicar para vocês é sobre o conceito de usabilidade e deixar bem claro que ele se refere a um conjunto de coisas e não a uma unidade de medida, como muita gente acaba achando quando a gente fala que vai fazer teste de usabilidade, quando a gente fala que vai fazer uma avaliação de usabilidade. Então é muito fácil a gente achar que quando a gente faz um teste de usabilidade, a gente está medindo alguma coisa. E isso não poderia estar mais distante da verdade. A gente não está medindo usabilidade. Usabilidade não é algo que se mede. Usabilidade, na verdade, é um conceito que resume 5 elementos e esses elementos são sempre verificados em diferentes situações. Né? O primeiro elemento ao qual se refere o conceito de usabilidade é o de facilidade e sucesso no uso. Então, pensando num dispositivo interativo, ele foi feito para executar algum tipo de tarefa ou algumas tarefas. Então, usabilidade refere-se a: é possível executar aquela tarefa utilizando esse dispositivo?
Fazer esse procedimento é fácil? Agora, esse conceito de é fácil é óbvio que deve referenciar-se às características dos usuários para os quais aquele dispositivo foi desenvolvido, né? Então a gente tem que observar muito aí a questão dos fatores humanos e das necessidades de cada grupo ou de cada tipo de usuário quando a gente faz esse tipo de análise de observação. Mas é muito importante ficar claro que usabilidade refere-se a se um dispositivo, em primeiro lugar, ele consegue executar aquela, ou a gente consegue executar aquela tarefa para a qual o dispositivo foi feito utilizando o dispositivo, né? Um segundo elemento do conceito de usabilidade é a aprendizagem. Então, refere-se a: é possível uma pessoa, a partir de zero conhecimento sobre aquilo, dependendo, obviamente, do dispositivo, né? Existem dispositivos que as pessoas, para utilizarem, elas precisam de um treinamento. Mas, mesmo assim, a partir daquele conhecimento que espera-se que a pessoa tenha ao iniciar o uso de um dispositivo, é possível que a pessoa consiga executar o procedimento? Então, ou que ela consiga aprender a executar o procedimento, é a isso que se refere a aprendizagem, né? Então, é o segundo elemento aí desse conjunto de conceitos que compreende usabilidade. Terceiro item refere-se à memorização. Então, se uma pessoa executou um procedimento X utilizando um determinado dispositivo interativo, e ela ficou um período de tempo sem utilizar aquele dispositivo para executar aquele procedimento. Então, é possível, depois de um tempo sem utilizar, que ela consiga utilizar novamente aquele dispositivo para realizar aquela tarefa sem problemas. Então, é a isso que se refere o conceito de memorização, né? E, em quarto lugar, uma questão muito importante é a de prevenção de erros. Então, quando a gente faz um procedimento de usabilidade, um teste com usuários ou faz uma avaliação de usabilidade, a gente verifica se o sistema ele é capaz de alertar o usuário quando este está prestes a cometer um erro. Então, se o usuário vai fazer alguma coisa que o sistema não consegue executar, ou que não é parte da tarefa, ou que vai atrapalhar a execução da tarefa, o sistema avisa, o sistema previne a pessoa de cometer um erro, né? Então, é isso que a gente observa, né? E por último, o elemento satisfação, né? Então, o conceito de usabilidade ele se refere a elementos que são da função do objeto interativo e também da satisfação do usuário como esse quinto elemento aí. Então, como a gente vai ver num futuro bem próximo, usabilidade é algo muito próximo de experiência do usuário. Então, outro conceito que muitas pessoas trabalham e que tem sido bastante trabalhado em design de interação, que é a experiência do usuário, isso tem relação íntima com usabilidade, né? Então, para fechar esse começo de argumentação, quando a gente fala em usabilidade, a gente não está falando em algo que vai ser medido. A gente está falando em um conjunto amplo de elementos que se refere à facilidade e sucesso de uso, à capacidade de o usuário aprender a executar determinada tarefa com determinado dispositivo interativo, a capacidade do usuário de memorizar os passos necessários para a execução de determinada tarefa, a capacidade de um sistema de prevenir o usuário de cometer erros e a satisfação do usuário, né? Então, não se refere única e exclusivamente à função, não se refere única e exclusivamente à ergonomia, não se refere única e exclusivamente às características dos usuários. É um conjunto disso tudo, mas não para alguma coisa que vai ser medida de forma alguma. Tá? Existem metas de usabilidade, mas isso não quer dizer que um elemento ou um dispositivo A tem mais usabilidade que um dispositivo B. A gente pode falar que ele atinge determinada meta com um desempenho melhor, mas isso não faz dele ter mais usabilidade do que outro dispositivo. Todos esses pormenores a gente vai ver em outros vídeos na sequência, tá? Bom, como eu falei, um dos elementos do conceito de usabilidade é a satisfação do usuário. E isso me leva a uma questão que é a de que muita gente acredita que usabilidade é algo que se opõe ao design de interface ou que visa
tolir o trabalho criativo de um diretor de arte ou de alguém que faz design de interface. E isso não poderia estar também mais distante da realidade. A ideia de que design e usabilidade não podem andar lado a lado é uma ideia muito ultrapassada e muito mentirosa, na verdade, muito falaciosa. A verdade é que usabilidade é uma ferramenta, que a gente deve utilizar, uma ferramenta conceitual que a gente deve utilizar no design de interface, no design de produtos interativos. Então a gente não deve colocar uma oposição entre design e usabilidade de maneira alguma. E por fim, é legal a gente colocar também que quando a gente está falando em avaliação de usabilidade, quando a gente está falando em teste de usabilidade, não é o usuário que está sendo testado e não é o designer que fez o dispositivo que está sendo testado ou que está sendo avaliado. O que está sendo avaliado é o dispositivo. Então, uma coisa que deve ser desassociada é essa ligação entre o designer e o produto desenvolvido, o produto projetado. O que está sendo avaliado é o desempenho do produto, como que o produto se comporta, levando em consideração a facilidade e o sucesso de uso, a aprendizagem, a memorização, a prevenção de erros e a satisfação do usuário. E não está sendo avaliado o designer, de maneira alguma. A gente não está aqui para avaliar o designer e nem o usuário. A gente está aqui para avaliar o dispositivo. Ok? Bom, eu espero ter apresentado esses conceitos de forma bem clara e que vocês tenham apreciado essa pequena introdução. O meu nome é Caio César e este é mais um vídeo do nosso projeto Interatividade. Muito obrigado e a gente se vê lá no nosso site inter.atividade.de e a discussão continua lá. É isso aí, até lá!